E aí, este é um vídeo resumo do livro O Pior Ano da Sua Vida, do Pablo Marçal. E já no prefácio, o Pablo ele vem explicar que ele não é um livro motivacional, ele não tem como objetivo somente despertar códigos e insights. Ele é mais do que motivacional, ele é um livro ativacional. Ou seja, é um livro que pretende te colocar em ação, porque a ação é que gera resultado. Aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 101 do Desafio 365. Por ser um livro ativacional, é um livro em que todo o final de capítulo tem tarefas. E este é um ponto que o Pablo bate muito no livro. E aí, você já fez a tarefa? Se não fez, vai lá, faça e depois continue a leitura. Ele vai bater o tempo inteiro na realização das tarefas que ele propõe, porque é justamente o que ele diz aqui. A esperança não deve estar no livro, a esperança deve estar em você, porque é você que pode mudar a sua vida. E, no entanto, ele usa bastante também a frase durante o livro de vá cuidar da sua vida. É um livro onde ele vai indicar a leitura de outros livros, nós vamos falar disso num capítulo em específico, e vai, claro, se você fizer o que ele propõe, te colocar em ação. E o primeiro ponto, ele explica, sobre o tema do livro, pior ano da sua vida. Às vezes algumas pessoas não entendem, mas como assim o pior ano da sua vida? Ele vai trazer proposições, conteúdos que vai acabar com a minha vida? Ele vai estragar a minha vida? Não. Na verdade é que nós precisamos entender que a nossa vida, ela funciona de uma determinada maneira. Antes de piorar, antes de melhorar, piora. Tá? Qualquer coisa na nossa vida, antes de melhorar, piora. Isso significa que existe o período de plantio, que não é um período tão fácil assim. Então, antes de você, por exemplo, morar na sua casa, se você vai começá-la do zero, você precisa passar pelo período de construção. Você precisa passar por aquele período de acompanhar a obra, de definir muitas coisas para que a sua casa seja construída. É um período muito estressante. Se você já construiu, já reformou, você sabe que esse é um período de muita dor de cabeça. Mas para você desfrutar da sua casa, para que você tenha o seu lar debaixo desse teto, você vai precisar passar por esse período de plantio. E várias coisas na nossa vida é assim. Para que nós possamos colher resultados, é preciso plantar a semente. Então, para desfrutar, ou seja, tirar a fruta da árvore, eu preciso comprar a semente, eu preciso preparar a terra, eu preciso plantar, eu preciso cuidar e esperar o tempo para que aquela semente vire uma árvore, aquela árvore dê fruto e eu possa desfrutar. E essa é a ideia do nome O Pior Ano da Sua Vida. E ele até traz aqui, 4 palavras que determinam ali, que mostram o que é esse pior ano da sua vida. Você tem que estar preparado para dar sangue, suor, lágrima e gordura. É realmente um livro para te desafiar, para colocar esforço e tirar suor, para cair lágrima, é justamente para te dar vontade mesmo de chorar pelo esforço que você vai fazer, aquela hora em que você quer desistir, mas você sabe que continuar é importante.
E o continuar, às vezes, vai te fazer ter que transpirar sangue. É dar realmente o seu sangue, dar algo muito forte em troca disso. E queimar gordura, né? Queimar gordura vem do esforço. Se a gente pensar na atividade física, queimar a gordura, a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto exige. Além do esforço da atividade física, eu preciso muitas vezes fazer a dieta. Então, às vezes, nesse período de plantio, a gente passa mesmo, às vezes, muito tempo sem comer, a gente até esquece de comer porque precisa realmente fazer esse esforço. Essa é a ideia do livro, e é um livro para quem realmente quer mudar de vida, mas que, de fato, está disposto a colocar isso, a dar sangue, suor, lágrima e gordura. E o capítulo 1 é: esqueça o extraordinário e viva o simples. É muito interessante o código que o Pablo traz aqui. E ele vem mostrar que o extraordinário, na verdade, é a visão do outro. Extraordinário é pela visão de quem está de fora, que muitas vezes a vida daquele que vive a vida, a sua vida, ali no dia a dia não tem nada de extraordinário. E ele traz o exemplo dele, né? Que hoje é um cara multimilionário, talvez até bilionário, em que a gente vê nas redes sociais uma vida, né, que tem bastante luxo, bastante conforto, pelo menos aparentemente. É o que ele fala, as pessoas costumam dizer para ele: eu quero ter essa vida extraordinária que você tem. E ele fala: não, a minha vida não tem nada de extraordinário. Extraordinário está no seu olhar. Na verdade, no meu dia a dia existe muito esforço e muita renúncia. E ele traz aqui justamente essa questão de viver o simples, no sentido de é necessário que a gente repita o simples diariamente, constantemente. Se a gente não repetir o simples, a gente nunca vai entender o extraordinário. E muitas vezes o que trava as pessoas nessa condição de repetir o simples é a questão do perfeccionismo, a questão da busca pela perfeição. E a perfeição aqui não tem nada a ver com produtividade. Perfeição e produtividade não andam juntas. Na verdade, elas são inimigas, né? A busca da perfeição, o perfeccionismo, ele acaba se transformando em autossabotagem, ele acaba se transformando em frustração, ele acaba se transformando em angústia, ele acaba se transformando no medo de falar em público. Perfeição é diferente de qualidade. Qualidade é excelência e não perfeição. E excelência se consegue na repetição diária do simples, para que aquilo se pareça cada vez mais fácil. Lembrando que, um parênteses meu, simples não significa fácil, são coisas distintas. Fazer o simples não significa que eu só faça as coisas fáceis. Na verdade, a repetição do simples pode transformar as tarefas simples, porém difíceis, em simples e fáceis. Mas é a repetição, a excelência e não o perfeccionismo que leva a isso. E um remédio para quem é perfeccionista são 3 pílulas, né, que ele fala neste capítulo. É o fazer, corrigir e adaptar. Ou seja, entrar em ação o mais rápido possível. Comece com o simples. Comece com o simples, repita o simples. Faça, corrija e adapte. E o perfeccionista, ele só quer entrar em ação a hora que ele acredita que tudo está perfeito. E isso nunca vai acontecer. Ele traz um exemplo sobre a realização de uma festa. Você quer realizar uma festa e para essa festa você quer o melhor pianista e o melhor piano. Mas você não tem condição de colocar isso numa festa. E aí o perfeccionista, ele desiste
da festa. E na verdade, aquele que é realizador, ele faz a festa nas condições que ele tem. E ele se diverte com as condições que ele tem, mas ele não deixa de fazer a festa. E aí, conforme ele vai se tornando mais produtivo e tendo retorno disso, ele vai a cada possibilidade melhorando essas condições. Faça, corrija e adapte. E aqui ele fala também, segura firme, porque eu vou bater forte. Em alguns momentos eu vou bater muito forte, ou seja, eu vou cutucar para que você realmente entregue sangue, entregue suor, entregue lágrima, entregue gordura. E muitas vezes o bater forte é necessário para que se tenha um resultado diferente. E aí ele fala, fique com o coração aberto para aguentar essa porrada. Ele até cita uma passagem de Hebreus, onde se diz, motivo de tristeza na hora, só que produz fruto de justiça para quem o exerce. É justamente isso, às vezes aquela bronca que na hora a gente fica magoado, depois a gente acaba fazendo um movimento que nos traz fruto. E que se fosse de uma forma diferente, se fosse passado a mão na nossa cabeça, não mudaria as nossas ações, consequentemente não mudaria os nossos resultados. E aí ele traz a questão de faça o que tem que ser feito agora. E ele vai comparar, né, o pior ano da sua vida com a abertura de uma empresa. E ele compara também essa abertura de empresa com a nossa vida pessoal. Então, se a gente pensa na abertura de uma empresa, é mil maravilhas, né? Eu começo desfrutando dessa empresa logo no início? Lógico que não. Num primeiro momento, eu preciso abrir essa empresa. É o nascimento da empresa. Na nossa vida pessoal, é o nosso nascimento. É o primeiro momento. Num segundo momento, essa empresa ela atinge o break-even, que é o ponto de equilíbrio da empresa. Ou seja, é a hora que eu paro de ficar injetando dinheiro e ela por si só começa a se tocar. Na nossa vida pessoal, tem um momento também que a gente atinge esse break-even, a gente passa por esse ponto de equilíbrio. Aí, num terceiro momento, essa empresa ela me traz o payback, ou seja, ela me retorna o investimento que eu coloquei nela. E na minha vida pessoal é a mesma coisa. A hora que eu começo a ter lucro, muitas vezes eu já começo a ter o retorno de tudo aquilo que eu investi na minha vida. Eu começo a ter um faturamento maior. Aí o quarto ponto na empresa é a hora que eu coloco um CEO para tocar aquela empresa e eu consigo somente desfrutar. Eu coloco uma pessoa para fazer o trabalho diário lá para mim. E eu só vou desfrutar daquele processo. Na minha vida é a mesma coisa. Com o passar do tempo, eu começo a delegar funções. Talvez a gente vá passar por momentos ali, por exemplo, em que você vai morar sozinho, que você limpa o seu apartamento para ter uma economia. Mas vai chegar uma hora em que você vai contratar alguém para fazer aquilo. Tem uma hora em que você precisa passar as suas roupas, mas daqui a pouco você vai contratar alguém para passar essas roupas, para cozinhar, para dirigir para você ou para fazer qualquer outra coisa. Então, na empresa, enquanto eu tenho o CEO que toca lá para mim, na minha vida eu começo a delegar as funções que eu vejo que só me tomam tempo e que não estão ligadas diretamente com o meu propósito. E aí, por final, o quinto ponto da empresa é a venda. Na vida pessoal, o quinto ponto é a nossa passagem para o outro lado dessa vida, né? A morte. Então ele tem essa comparação para trazer essa reflexão sobre o pior ano da sua vida. Antes da gente desfrutar, existe um grande esforço de plantio. Extraordinário? Não. Foco na simplicidade e na repetição do simples. O extraordinário está na visão de quem está de fora.
Busque a excelência no simples e ele vai parecer extraordinário. E ele fecha o capítulo dizendo que isso só depende de você. Por isso, vá cuidar da sua vida. Capítulo 2, o poder da escrita. Escrever é ter a alma sendo exposta. E neste capítulo ele vai nos falar sobre o poder da escrita, o quanto isso pode mudar as nossas ações, o quanto isso pode mudar os nossos resultados. Ele vem dizer que a escrita, ela traz a existência daquilo que já existe, mas que existe aqui na nossa mente. E aí ele traz até o exemplo que a Bíblia, ela se perpetuou através da escrita. Nós temos acesso a toda essa informação porque alguém escreveu. E aí ele traz a importância de escrevermos as nossas metas, escrevermos os nossos alvos. Aqui ele usa muito a palavra como alvo. E o fato de escrever esses alvos, escrever essa meta, vai te fazer dar um salto, vai te fazer aumentar a possibilidade de realização dessas metas. E possivelmente você já ouviu muito sobre isso, sobre esse poder da escrita. Quando tudo isso fica na nossa mente, muitas vezes a gente acaba causando preocupações. Preocupações é a má gestão da imaginação. Então a gente fica com aquele monte de coisa na cabeça, sem ter muita clareza do que fazer com aquilo. E essas preocupações nos tiram das ações assertivas. E essa falta de clareza nos deixa meio que perdido em relação àquilo que realmente a gente quer fazer. E aí, então, ele bate muito sobre isso. Escreva. E aí ele dá 4 passos aqui, na verdade, para tornar os alvos com mais potência de realização, vamos dizer assim. Ele até coloca, né, o exemplo de, imagina, está tudo aqui na sua mente. Coloca a mão aqui na sua mente. Agora tira a mão. E aqui está todos os seus alvos, todas as suas metas. E isso é uma folha. Agora, passe isso realmente para uma folha. Os 4 passos importantes aqui para que reforce, para que a sua chance de realizar as suas metas aumente são: primeiro, escreva. Coloque claramente a sua meta, o seu projeto no papel. Essa conexão mente e mão na escrita faz tornar-se mais claro e mais objetivo aquilo que se busca. Segundo, fale. Fale os seus objetivos em voz alta. Ao falar em voz alta, você tem o seu próprio feedback. Essa escuta dos seus objetivos, dos seus projetos, faz com que, quando essa mensagem entra através dos nossos ouvidos, o nosso cérebro ele começa a projetar, a desenhar a imagem da realização dessa meta. Isso começa a tornar mais palpável. Então, escreva e fale. E num terceiro momento, visualize. Então, ao falar, vai ajudar com que você monte essa visualização. Visualize toda a realização. Visualize a sua meta já realizada. Visualize você vivenciando já aquilo que hoje é sua meta. Visualize com sentimentos, visualize com emoção. E isso vai tornar ainda mais possível a realização dessa meta. Escreva, fale e visualize. E o quarto é faça, assim como ele falou muito no primeiro capítulo. Entre em ação o mais rápido possível.
por menor que seja a ação, entre em ação. Escreveu, falou, visualizou, entre em ação, ainda que seja uma pequena ação. Lembra? O simples. Faça o simples e faça repetidamente. Isso vai aumentar em muito a sua chance de realização das metas. Esse é o poder da escrita. Tudo aquilo que você começar a elaborar na sua mente e que faz sentido para o seu propósito, vá o mais rapidamente possível para o papel. Escreva, fale, visualize e faça. Capítulo 3. Quais são os seus alvos? Quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Este é o tema do 3º capítulo, especificamente agora sobre os alvos, sobre a meta. E ele coloca aqui alvo como sendo qualquer ponto que se procura acertar. Ele traz até um exemplo com um tirador esportivo, né? Para um tirador esportivo, alvo, qualquer ponto que se procura acertar com um tiro. No caso do atirador esportivo, no alvo, ele precisa acertar no centro, que é onde você tem o maior valor da pontuação. E o alvo, então, ele precisa ser específico. Aqui ele bate muito sobre esse ponto. Não adianta você colocar como alvo, como meta, por exemplo, fazer faculdade. Isso é muito abrangente. O nosso cérebro, ele precisa da clareza. Eu quero cursar Direito na Faculdade Federal X e me graduar na data de tal. A partir do momento em que você especifica o local, que você especifica a data, que você especifica o curso, neste exemplo, você tem parâmetros e clareza daquilo que você precisa fazer e quando você precisa fazer para que isso seja alcançado. Escreva o alvo. E se você não tiver alvo, você vai ficar mais frágil, que é justamente aquela passagem que já é muito clássica, mas ele repete aqui também neste capítulo, que acontece lá na Alice, no País das Maravilhas, quando a Alice encontra com o gato e pergunta qual é o caminho que ela deve tomar. E o gato pergunta, para onde você vai? Ela diz que não sabe. E o gato então diz para ela, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, a gente fica frágil no sentido de que qualquer coisa que aparece, a gente acaba tomando um rumo que depois a gente pode descobrir que efetivamente não era por ali que nós gostaríamos de ter ido. A falta de clareza do caminho que eu preciso seguir me leva para qualquer caminho. Muitas vezes aquele caminho que parece ser mais fácil e mais rápido. E que depois de começar a caminhada a gente vai perceber que efetivamente não era aquilo. Então a gente fica frágil nesse sentido de não ter a clareza de efetivamente para onde a gente precisa ir. E ele traz aqui uma frase bastante interessante, e ele diz que os obstáculos, né, que a gente encontra para a realização dos nossos alvos, para a realização das nossas metas, são coisas que nós inventamos quando nós tiramos o olho do alvo. A frase que ele coloca no livro é: obstáculo é o que eu invento quando eu tiro o olho do alvo. Percebe então que ele traz essa ideia de que quando eu tenho essa clareza do alvo, da meta, nada é obstáculo, porque tudo eu uso para me impulsionar em direção àquela meta. O que se torna obstáculo efetivamente é quando eu tiro o olhar da meta, quando eu tiro o olhar do alvo. E é aí que a gente começa a colocar dificuldades e parar de caminhar em direção àquilo que a gente pretende alcançar. Capítulo 4
o que te impede? Solte a corrente invisível que te prende a lugar nenhum. E a ideia aqui neste capítulo é que você é o maior problema que existe na sua vida. E aí ele traz a ideia da autorresponsabilidade. Tudo o que acontece na sua vida, seja por fator externo, seja por fator interno, é somente culpa sua. E a gente só vai crescer, você só vai crescer a partir do momento que assumir essa autorresponsabilidade e olhar de uma forma diferente para os acontecimentos. E aí entender o porquê eu estou permitindo que aquilo aconteça. De que forma eu estou agindo para que aquilo aconteça. E ele vai mostrar então que a direção correta para esse nosso crescimento, para que a gente não tenha esses impedimentos, ou que pelo menos a gente diminua esses impedimentos, é para dentro. É a autoimagem. A pessoa que tem problema de autoimagem, ela tem muitos impedimentos. E aí ele coloca, o maior problema do mundo é você mesmo. Ele traz aqui uma história sobre um pão de queijo, quando em uma oportunidade na empresa, ele pega justamente aquela pessoa que é vitimista, que ele sabe que é vitimista, e ele fala para a pessoa, olha, vai até a cozinha e assa um pão de queijo e traz aqui pra gente. Ele falou, como já é esperado, o vitimista, na mesma hora que você pede alguma coisa para ele, ele já sai reclamando. E essa pessoa sai reclamando, vai para a cozinha. O Pablo, ao perceber que a pessoa está demorando demais, ele vai até lá para saber o que estava acontecendo. E chegando lá, a pessoa fala, não, é que o armário onde estão as assadeiras para assar o pão de queijo está trancado. E a pessoa que tem a chave não está aqui. Então a gente precisa esperar a pessoa retornar. O Pablo falou, não, vou te mostrar como é que faz. E começou a desenroscar uma tampa de uma panela, falou, tá aqui, vamos pegar essa tampa, vira a tampa do avesso e vamos fazer o pão de queijo. E aí a pessoa fala, não, mas nós vamos estragar a tampa da panela. E o Pablo diz para ele, peraí, você cortou uma solução, então agora eu quero que você me dá uma solução. Falei, não, eu não sei o que fazer, nós vamos esperar a pessoa voltar. O Pablo falou, não, nós não vamos esperar a pessoa voltar. Aí o Pablo disse que nesse momento ele olha para cima, vê a telha e ele fala, peraí, telha, o pessoal faz peixe na telha, por que não fazer um pão de queijo na telha? Ele falou, não, vamos pegar uma telha e fazer o pão de queijo na telha. E a pessoa falou, não, nós vamos estragar a telha, nós não vamos fazer o pão de queijo na telha. E aí, essa pessoa, o vitimista, ele fica já incomodado pela pressão, ele fala, deixa quieto, eu vou pegar meu dinheiro e vou na padaria comprar esse tal de pão de queijo. E o Pablo falou, não, você não vai gastar recursos, você não vai gastar tempo, você não vai fazer isso, eu quero que você resolva o negócio aqui. Ele falou, mas eu não sei o que fazer, nós vamos ter que esperar a pessoa voltar. E o Pablo falou, não, você vai fazer o seguinte, você vai atravessar a rua, bater na porta daquela casa, uma senhorinha vai atender e você vai pedir para ela uma assadeira. Ele faz isso, vai lá, pega a assadeira, traz com aquele sorriso amarelo no rosto e resolve o problema. O pão de queijo é assado. Então, o quanto muitas vezes a gente dificulta a solução das coisas, né? E aí ele vai trazer justamente isso, o que te impede de avançar, quem causa o problema é você mesmo, é a autorresponsabilidade, né? Ele fala, todo impedimento que você tem não tem a ver com os outros, tem a ver com você mesmo. Então, com relação às metas, o que te impede de realizá-las? E aí essa é a tarefa, né, que tem no final do capítulo. Você colocar na frente dos alvos lá que você escreveu o que te impede. E aí ele traz a reflexão de que muitas vezes a pessoa fala, o que me impede de realizar isso é a falta de oportunidade. E ele traz esse código, essa reflexão que na verdade não falta oportunidade, porque oportunidades são criadas com atitude. A autorresponsabilidade de ter atitudes para que oportunidades sejam geradas. E aí quando a gente fica nessa questão de culpa, né?
quando a gente fica com essa culpa na cabeça, a gente acaba carregando um fardo. A gente acaba carregando um fardo e vai se bloqueando em relação à não realização das tarefas. Então, o que te impede efetivamente de alcançar a meta, de alcançar o alvo, não é a tarefa, é o impedimento, é o bloqueio. Aí muitas vezes a importância efetivamente de, antes de entrar em ação, entender rapidamente qual é o bloqueio que me impede de fazer isso. E aí assumir essa autorresponsabilidade para essa realização. No capítulo 5, aprenda a fazer tarefas assertivas. Fazer tarefa é fazer acontecer. E ele traz o exemplo do Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, em que em um determinado momento ele diz, que se pedirem para ele cortar uma árvore, se derem 2 horas para ele cortar uma árvore, certamente ele passaria grande parte desse tempo, 1h50 desse tempo, afiando o machado e efetivamente 10 minutos cortando a árvore. A questão da preparação para tarefas assertivas. E o Pablo aqui coloca de considerarmos as tarefas como joias, então de nós lapidarmos essas tarefas para que efetivamente a gente tenha os resultados. E ele traz uma reflexão de nós fazermos uma reflexão de por que nós temos dificuldade com tarefas, por que nós temos treta com tarefas. E aí, se a gente for analisar, muitas vezes na infância, as tarefas elas foram obrigações. Nós não víamos as tarefas como uma forma de alcançar resultados e ter recompensas, mas nós víamos a tarefa como obrigação. E isso acabou gerando um bloqueio com relação à tarefa. E aí, sempre que a gente pensa em realizar tarefa, a gente acaba ficando bloqueado, a gente acaba fugindo das tarefas. E a questão é que ele aponta isso aqui, Se nós não amarmos, se você não amar uma tarefa e não tiver uma resposta boa com relação a isso, um drive mental positivo em relação à tarefa, dificilmente você vai conseguir progredir na vida. E as melhores tarefas que a gente tem para serem realizadas são as tarefas que nós geramos para nós mesmos. Quando nós pensamos nas tarefas que precisam ser feitas, elas acabam tendo mais sentido para nós do que quando ela é imposta por outras pessoas. Então, quando eu tomo a tarefa por algo meu, que faz sentido para mim, para a realização de um objetivo, a chance de realização dessa tarefa é muito maior. Só que o importante, ele fecha aqui o capítulo, é ter tarefas assertivas. Gastar menos energia possível com coisas que são inúteis, com coisas que não estão ligadas ao nosso propósito. Foco no alvo. Foco no simples, nas tarefas que me levam em direção ao meu propósito. Capítulo 6. Se você perde tempo cuidando da vida dos outros, não sobra tempo para cuidar de você. Nesse capítulo ele traz de maneira intensa aquela frase que eu citei lá no começo. Vá cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida, aqui ele menciona como saber dizer não para as pessoas. Não fazer fofoca, seja ela positiva ou negativa. E ele coloca a fofoca aqui sobre falar, seja bem ou falar mal, de pessoas que não estão presentes no momento. Cuidar da sua vida é não precisar da aprovação dos outros. Cuidar da sua vida é não ficar fazendo favor em excesso para as outras pessoas. E aqui ele menciona que Deus não fez o homem para trabalhar, tanto que o homem ele foi feito no 6º dia.
depois que tudo estava pronto. Ele fez o homem para desfrutar, mas o homem, no papel ali de Adão, escolheu trabalhar, escolheu sair do jardim do Éden e ir para o jardim dos querubins. Ele não quis desfrutar aquilo que ele tinha de melhor, ele escolheu trabalhar. Então, aprender a cuidar da própria vida, aqui ele menciona como sair do aquário e ir para o oceano, no sentido de ter a liberdade. No oceano, eu vou para onde eu quiser. Quando eu estou no oceano, eu posso ir para o mundo inteiro. Mas quando eu estou no aquário, eu estou vivendo em um ambiente onde as pessoas determinam o que e onde eu posso viver. Então, vá cuidar da sua vida, vá para o oceano, vá para a liberdade, faça aquilo que tenha a ver com você. Aprender a cuidar da própria vida, ele coloca, é não depender então da aprovação dos outros, né? Reforçando o que eu disse antes. É não viver achando que carrega um fardo ou uma culpa. É não gastar energia com coisas que não fazem sentido para você. É não andar com pessoas que te colocam para baixo. E aqui ele dá uma tarefa, né, de nós nos conectarmos a novas pessoas. Por exemplo, 3 novas pessoas por semana. Aqui são pontos para você, né, como cuidar da sua vida. Conecte-se com pessoas, com novas pessoas, 3 pessoas novas por semana. Faça perguntas, faça 3 perguntas para você, 3 perguntas para Deus e 3 perguntas para uma pessoa que estiver próximo de você. Faça tarefas, pelo menos 3 tarefas por dia. E ame-se, conecte-se à fonte, conecte-se a Deus. Quando você tem problema de autoimagem, quando você não se ama, você não consegue cuidar da sua vida. O cuidar, em resumo, aqui é se amar. Não aceite nada, ele coloca. Questione tudo e faça diferente. Olhe para esses 3 pontos. Use essas 3 pílulas. Não aceite nada. Questione tudo e faça diferente. Faça a gestão da própria vida, nas 12 áreas da vida. Afinal, você é o maior especialista sobre você. Vá cuidar da sua vida. Faça a gestão da sua própria vida. Capítulo 7. Novos hábitos. Para começar algo novo, é preciso deixar algo velho para trás. Nesse capítulo ele mostra que a criação de novos hábitos é essencial para que a gente avance, para que a gente tenha excelência, para que a gente viva a prosperidade e viva a abundância. E esse é um ponto diferencial entre o ser humano e o animal, justamente a capacidade de deixar hábitos que não nos agrega nada e formar novos hábitos que nos levam para onde a gente pretende ir para viver na prosperidade, para viver na abundância. E ele coloca aqui que hábitos são atos feitos repetidamente de forma disciplinada. Atos feitos repetitivamente de forma disciplinada até que se torne automatizado. A partir do momento que ele se torna automatizado, eu não preciso mais ter esforço para aquilo. Aquilo se torna automático e aquilo vai me levar sem grande esforço para um outro nível na minha vida. E aqui ele mostra que cada hábito tem um tempo para ser formado. Mas acontece que a gente muitas vezes quer tudo da noite para o dia. Tudo muito rápido. E não é assim que as coisas acontecem. Há coisas, né, na natureza que tem o seu tempo e esse tempo ele precisa ser respeitado.
E ele coloca aqui 3 tipos de hábito. O hábito simples, onde ele menciona que leva 7 dias, em média, para ser criado. Por exemplo, tomar café sem açúcar. Então, se você toma café com açúcar e quer tirar o açúcar do café, isso pode ser considerado um hábito simples e ele leva, em média, 7 dias para ser criado, para ser automatizado. Os hábitos medianos levam em torno de 21 dias. Por exemplo, fazer exercício físico, caminhada, de forma rotineira até que isso se automatize vai levar em média 21 dias. Hábitos complexos, como deixar de fazer fofoca, deixar de ver pornografia, deixar vícios como cigarro, uso de cocaína, etc., levam em média 40 dias para serem criados, para serem automatizados. E aí ele traz que a maioria dos hábitos leva, em média, 66 dias para que seja formada autoridade em cima desse hábito. O que é formar autoridade sobre o hábito? Todas as vezes que você se propõe a fazer algo e não faz, o seu cérebro começa a entender que você não tem domínio sobre você. Como diz, o Joel, por exemplo, o Joel J, você não consegue ganhar da batata frita, você não consegue ganhar do refrigerante, você não consegue ganhar do açúcar. É justamente isso, eu não tenho autoridade sobre o hábito, sobre o ato. Eu falo o que eu vou fazer, mas não faço. Então, quando eu instalo um hábito, ele leva em média 66 dias para que seja formatado em mim a autoridade sobre aquele ato, sobre aquele hábito. É a questão de eu formatar a condição de que eu cumpro as promessas que eu faço. E aí o Pablo fala que se nós investirmos aqui nos hábitos, a nossa vida será transformada, porque nós somos feitos de hábitos. Se a gente olhar porque a gente não alcança determinadas coisas, é porque eu não tenho hábitos que me levam na realização daquilo. Eu não tenho a repetição que eu preciso pelo tempo devido para que uma meta seja alcançada. E aí ele vai dizer aqui a diferença entre princípio e regra. Normalmente, quando a gente coloca regra para a realização dessas coisas, a gente acaba não conseguindo realizá-las, não conseguindo transformá-las. Mas quando eu tenho princípio, a chance de realização é muito maior. E aí ele traz, não gaste energia com as coisas que não estão ligadas com o seu propósito. Pare de dar desculpa, porque desculpa é uma mentira que não cola nem com o outro e nem com você mesmo. Capítulo 8, autogoverno. Você sabe quem é que manda? O maior ato de liderança, conforme o Pablo diz aqui nesse capítulo, é liderar-se a si mesmo. Autogovernar é conhecer a si, é conhecer o próprio corpo. Se você reagir igual uma criança, você perde o autogoverno. Aqui ele traz o exemplo, ele cita essa condição sobre agir como uma criança, que ele conta uma passagem do filho dele, que o filho dele está brincando e movimentando a cabeça e gritando, e num determinado momento o filho dele perde a orientação e acaba caindo, né? Então ele fala isso, se a gente viver como essa criança, se movimentando, né, como um louco, gritando como um louco, a gente perde a visão, perde a audição, perde os sentidos, perde o autogoverno e a gente acaba muitas vezes caindo. E até ele menciona aqui, né, ele faz uma pergunta ali no capítulo. Você sabe por que existem os líderes? Justamente porque nós precisamos de alguém nos cobrando por não realizar aquilo que nós precisamos realizar. É a falta de autogoverno das pessoas que faz a necessidade de termos líderes para que a gente seja cobrado e as coisas sejam feitas, sejam realizadas. Autogoverno, ele coloca, autogoverno é disciplina, disciplina é força de vontade.
E o que quebra a minha força de vontade, consequentemente quebra a minha disciplina e consequentemente quebra o meu autogoverno, é as coisas que você fala. As coisas que você fala entram no seu ouvido, é um feedback, reforça um tipo de pensamento que pode ser destrutivo para o seu autogoverno. O segundo, as coisas que você come. E o comer aqui não é só em relação ao alimento, é também ao alimento. Mas é aquilo que eu ingiro, aquilo que eu consumo em termos de alimento, em termos de informação, né? Então, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu vivo, o que eu consumo, isso destrói, se são coisas negativas, destrói a minha força de vontade, destrói a minha disciplina, destrói o meu autogoverno. E os impulsos sexuais. Os impulsos sexuais de não ter o domínio sobre as vontades, sobre as necessidades fisiológicas. Então, quando eu não tenho controle sobre o impulso, eu vou para esse mesmo caminho de destruição. Mas quando eu direciono essa força do impulso sexual, dessa fisiologia, para as coisas que estão ligadas aos meus propósitos, para as tarefas que precisam ser cumpridas, a gente ganha potencialização para a realização dos objetivos. Então, como eu quebro a força de vontade, as coisas que eu falo, as coisas que eu como e os impulsos sexuais. O controle sobre essas três coisas aumenta a minha força de vontade, consequentemente aumenta a minha disciplina, aumenta meu autogoverno. Meu autogoverno faz com que eu direcione a energia para as coisas boas, para as coisas que têm a ver com o meu propósito, para a realização daquilo que eu estou buscando, para viver na abundância, para viver na prosperidade. Como ele coloca aqui, direcione toda essa energia para a escrita, direcione essa energia para dar boas palestras, direcione essa energia para fazer boas reuniões, direcione essa energia para ser promovido, para abrir empresas, para realizar coisas boas que estão ligadas ao seu propósito. Não desperdice essa energia para destruir o seu autogoverno. Cuide da própria vida, cuide de si, tenha esse autogoverno. Se conheça para aumentar esse autogoverno. Capítulo 9, drives mentais. Suas crenças limitam seus resultados. Drive mental aqui, ele traz que são informações que a gente implanta e que me faz ter respostas imediatas, faz meu cérebro ter respostas imediatas aos acontecimentos da vida. Drive errado produz resultado errado. Ele traz aqui o exemplo de Jesus, quando Jesus é tentado pelo diabo. Jesus é tentado pelo diabo quando o diabo diz: você tem fome, coma deste pão. E Jesus rapidamente responde para ele: não só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus. Isso é o drive mental, uma resposta rápida, porque Jesus vivia em si a palavra de Deus e ele não cai nessa tentação. Quando o diabo diz para ele: pule desse penhasco, Jesus rapidamente responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo tenta novamente e diz para ele: tá vendo todo esse reino? Se me adorar, eu te dou todo esse reino. E Jesus rapidamente responde: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E aí nessa hora o diabo vê que não tem chance, não tem como. Esses são os drives mentais. São situações que eu coloco na minha mente e que me permite ter respostas rápidas para situações. E aqui ele deixa 5 drives mentais
que ele usa bastante como exemplo para que você também possa criar os seus drives mentais para diferentes situações do dia a dia. Um drive que ele coloca aqui é: eu nunca perco em algo, ou eu ganho ou eu aprendo. Ou seja, aqui ele coloca esse drive para não ter medo de fazer as coisas. Tudo bem, deu errado, ou eu vou ganhar, ou deu errado, eu vou aprender com isso, senão eu vou ganhar. E ele traz o exemplo: emprestei 10 mil reais para a pessoa nunca mais me devolveu. Pronto, foi um aprendizado. Eu sei que para aquela pessoa não posso mais emprestar dinheiro. E aí quando eu coloco isso na minha cabeça, eu paro de ficar sofrendo com as situações, vejo o que eu posso ganhar com aquilo e sigo a vida. Resposta rápida, para não ficar remoendo, né, os acontecimentos. Um segundo drive que ele coloca é: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, assumir a autorresponsabilidade. Atrasei para uma reunião, eu não vou ficar inventando história, inventando mentira. Eu simplesmente olho para mim e entendo por que eu atrasei. Ponto, não faço mais isso. Nas próximas farei diferente para que isso não aconteça mais. Não vou ficar perdendo tempo de criar historinhas e desculpas. A outra é: decisão é igual destino. Ou seja, a minha vida só muda quando efetivamente eu tenho decisão. A outra que ele coloca é: você é pior do que as pessoas podem imaginar. Então, quando uma pessoa fala: nossa, não gostei de você nisso aqui, você já pensa: isso aí que você não gostou não é nada, porque você nem me conheceu ainda por completo. Ele traz aqui até a ideia de uma multa, né? Às vezes a gente recebe uma multa de trânsito e fica puto com aquela multa. Quando eu olho para isso, eu sou pior do que as pessoas podem imaginar. Eu olho para aquela multa e penso: ainda bem que só veio uma, porque era para ter vindo pelo menos umas 20 me conhecendo. Pronto, e aí eu fico em paz com isso e sigo a vida. Esses são drives mentais. Eu pensar em situações do dia a dia e como é que eu rapidamente saio disso? Como é que eu saio dessa questão negativa, vou para o positivo e continuo a vida em busca dos resultados? E este é o capítulo 9, a instalação de drives mentais. No capítulo 10, o tema é a maior viagem da sua vida. Para ir para fora, você precisa ir para dentro. E aqui ele fala muito sobre nós gastarmos muita energia para ter as coisas, porque a sociedade valoriza isso e a gente se preocupa muito com essa imagem, né, de passar essa imagem para o outro. E aí ele vai dizer que o segredo aqui é o ser, fazer e ter, é de dentro para fora. E ele faz essa comparação com o fruto. O ser é a semente, o fazer é o plantar a semente e o ter é o fruto. Eu não fico no fruto, eu fico na semente. Então, a questão é ir para dentro. E aí ele faz também aqui a comparação, né, sobre o corpo é como se fosse o carro e o cérebro é o motor. A alma é o piloto, que é pilotado, nesse caso, pela nossa mente. O espírito é a estrada, é o nosso propósito. Ele traz essa comparação no sentido de trazer novamente essa reflexão de dentro para fora. A prosperidade é de dentro para fora. O exterior é uma fuga. Então a gente percebe muitas pessoas comprando coisas para fuga daquilo que está dentro dela. A pessoa, às vezes, ela viaja o mundo inteiro na tentativa de fuga. Mas a questão é que nós, você, eu, nós não damos conta de fugir de nós mesmos. Não adianta você ir para a China, não adianta você ir para a Itália, não adianta você ir para os Estados Unidos, não adianta você querer fugir para fora. Se você está com uma dor, um problema, é para dentro. É doloroso essa busca, mas é a única forma de se resolver. Para fora, não vai. Você vai tentar várias soluções e não vai encontrar.
Você só fica perdido se você não sabe quem você é. E aqui ele traz, você se conhece? Você, por exemplo, sabe qual é o seu olho bom para o tiro? Ele dá até o exemplo desse exercício, que é você fazer um triângulo, afasta, você olha no centro do triângulo e depois você fecha um olho e fecha o outro. E aí você vai ver qual olho realmente ficou no centro do triângulo. Esse é o seu olho bom para a mira do tiro. Isso é o se autoconhecer, e buscando esses detalhes, saber efetivamente quem eu sou. E aí, quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. E ele traz a questão de a gente não se preocupar com o fim de tudo, porque a gente sabe qual é o fim. O fim é a morte. Eu sabendo que o fim é a morte, eu não vou me desgastar com isso. Eu não vou ficar ansioso com isso. Eu vou curtir o trajeto. Eu vou aproveitar esse trajeto. E aí, para aproveitar esse trajeto, eu preciso me conhecer. E aí ele faz a pergunta, você sabe de onde você vem? Você conhece, por exemplo, a sua árvore genealógica? Você sabe qual é o seu perfil psicológico? E aí ele dá até o link aqui no capítulo para fazer aquela ferramenta DISC, que é uma ferramenta de personalidade, para se autoconhecer. E ele vem trazer isso, o fato de nós termos que ativar o nosso ser para fazer e, em consequência, nós termos. Este é o capítulo 10, a importância do autoconhecimento, de ir para dentro. E esse é um baita de um desafio para todos nós. Capítulo 11, como ativar a ira. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Aqui ele mostra a importância de nós deixarmos essa ira sair, a ira explodir, porque é essa ira que nos leva para frente, é a ira que nos coloca em movimento. E aí é uma passagem da Bíblia citada no capítulo onde diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a ira. Então, você pode irar, e em alguns momentos é importante que essa ira venha, que essa explosão aconteça, mas não pequeis, e não durma com essa ira, Não se ponha o sol sobre a sua ira, resolva naquele momento, se tiver que irar naquele momento, ire naquele momento, deixa essa ira vir. E aí ele traz Jesus como o único perfeito, aqui não pecador. Jesus irou. Jesus colocou o templo abaixo, colocou o templo de ponta cabeça, quando viu as pessoas cobrando impostos dentro do seu templo. E essa ira, ela é despertada quando nossos valores são quebrados. Então chega um momento que a gente fica de saco cheio e a gente precisa deixar essa ira, a ira vir. Então, quando a gente sabe ativar essa ira, a gente consegue colocar a energia que nos leva para frente. E aí ele coloca a ira aqui como diferente de raiva. A ira eu deixo vir e faço com que essa energia me conduza para ação, me leve adiante. A raiva, ela me afunda, porque a raiva é como se eu ficasse remoendo aquele processo. E aí, como a mágoa, por exemplo, isso vai acabar me tirando toda a energia, vai me levar para o lado negativo. Tá? Então aqui ele vai mostrar que não adianta fugir da ira. Quando faltar algo na sua vida, ative a ira para que você saia do lugar, para que você entre em ação, para que você consiga resultados diferentes. O dia que você conseguir ativar a sua ira, ninguém vai te segurar, ninguém mais vai colocar pressão sobre você. Capítulo 12, Fast Action, ou ação rápida.
Veja, sinta, pense e faça. Simples assim, ver e fazer. Aqui ele traz justamente essa questão de, às vezes, não perca tempo fazendo anotações ou refletindo demais. Simplesmente entre em ação. E ele traz a reflexão de que se sua vida é burocrática, você não vai para frente. Fast action, ou ação rápida, é simplicidade. Seja simples, mas não seja simplório. E o exemplo que ele traz no livro é: você pode estar com uma roupa de uma marca mais simples, não de uma marca grande, mas você pode estar bem vestido, ainda que com uma roupa simples, de marca mais simples. Agora, o simplório é quando a pessoa está desleixada, que ela anda com a roupa toda amassada, mal vestida. E ele faz essa distinção. Fast action é simplicidade. É o simples, mas não é o simplório. Não é fazer de qualquer jeito, não é fazer esculachado. É fazer bem feito, mas fazer o simples. Ação rápida, ele traz, cura o perfeccionismo, como ele já havia dito lá atrás. Pensou, viu, sente, entra em ação e realiza. Capítulo 13. Lei da associação. Não ande com quem você não seria. Rapidamente, é aquela ideia de que você é a média das 5 pessoas que você convive. Portanto, conecte-se com novas pessoas naquilo que você está buscando. Pessoas que já vivem ou pelo menos também querem viver aquilo que você busca viver. Para que toda essa energia ela seja direcionada. É a ideia do mastermind. Pessoas que têm uma mesma ideia, que buscam o mesmo rumo, que possam se impulsionar. Se perceber pessoas que estão te levando por um caminho diferente, por um caminho contrário a isso, diminua a relação com essas pessoas. Não precisa efetivamente cortar a relação, mas conviva menos com essas pessoas e conviva mais com as pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você quer ir ou que já estão lá, para que você acelere essa caminhada. Capítulo 14, ele traz justamente a modelagem. Modelagem não é copiar, é codificar. Codificar comportamentos. 3 maneiras de fazer isso. É ver como a pessoa faz e aprender, pegar os códigos daquilo para você colocar na sua vida. Uma segunda forma de modelar é você se conectar à pessoa e fazer exatamente igual ela faz. E uma terceira forma de modelar é você criar uma terceira maneira, você deixar a sua maneira e deixar a maneira da outra pessoa de lado e criar uma terceira via, uma terceira maneira de se fazer as coisas, mas que te leve de uma forma diferente aí para a vida. E aqui ele diz que é muito importante a gente colocar prazo para esse processo de modelagem, porque se você fica muito tempo num processo de modelagem com uma pessoa, você acaba entrando no processo de admiração da pessoa, e isso não é legal. Esse é um outro ponto que ele coloca aqui. Não admire as pessoas, mas olhe para as pessoas como alguém inspiracional. Saia desse processo de admiração. O processo de modelagem é justamente você listar pessoas em diferentes áreas que você queira modelar. Uma pessoa você vai modelar a forma como ela se relaciona com as pessoas. A outra pessoa você vai modelar a forma dela, por exemplo, vender. A outra pessoa você vai modelar a velocidade de execução. A outra pessoa você vai modelar, enfim, você vai listar pontos de repente que você precisa melhorar e quais são as pessoas que você vê que tem o comportamento que você precisa para te levar para esse outro nível e você vai codificar o comportamento dessa pessoa. Capítulo 15, compra de sementes. A vida é plantio. Escolha sementes com sabedoria. E ele coloca aqui como a semente sendo a sabedoria.
E se você quer ter um salto quântico na sua vida, você precisa comprar semente. E as sementes são as ideias. E você é a terra aonde essas sementes irão crescer, aonde essas sementes irão dar fruto. Neste capítulo, justamente, ele apresenta aqui uma lista de 100 livros para que você leia e justamente busque essas ideias. E a partir dessas ideias, essas ideias serão em você semente para gerar novos frutos. E a proposta dele aqui, o desafio que ele propõe é a leitura de pelo menos 52 livros num ano. Isso mesmo, 52 livros num ano. Ou seja, a leitura de um livro por semana. E aí você começa a entender, né? O que é o pior ano da sua vida. Imagine você que lê 5, 10, 15 livros no ano, ler 52. Bastante desafiador. Mas aqui ele traz essa reflexão de cada livro ser a compra de sementes, onde eu compro essas sementes, onde eu pego essas ideias e vou rapidamente colocando em prática diferentes ideias para acelerar os meus resultados. Capítulo 16. Ative a sua imaginação. Desperte a sua criança interior. Se você não vive seus sonhos, você será pago para viver o sonho de alguém. E aqui ele traz a questão de nós perdermos a imaginação, porque enquanto criança, muitas vezes nós somos podados, né? Enquanto criança, a gente começa a fazer muitas perguntas e o adulto pede para que a gente pare de fazer perguntas. E fazer perguntas é justamente o que abre o nosso processo de imaginação, o nosso processo criativo. E a gente consegue acessar mais essa parte criativa quando a gente deixa de se preocupar com as coisas. Ele cita um estudo que mostra que mais de 90%, ou aproximadamente 90% das coisas com as quais a gente se preocupa efetivamente não acontecem. Então, é a energia que a gente está desperdiçando. Quando eu deixo de me preocupar com as coisas, é que eu consigo deixar a minha imaginação fluir, a minha criatividade vir à tona. E aí ele traz aqui a passagem da Bíblia que diz: o que sua alma deseja, você se torna. A fé é o uso da imaginação. A mente, ela chega antes do corpo. Para a realização de um objetivo, a minha mente, o meu espírito precisa acessar efetivamente antes do meu corpo. E aí entra o processo da visualização, da mentalização. Ele coloca como exercício aqui o boot matinal. O boot matinal é a inicialização do nosso hardware. Então, ao acordar, eu acordar e fazer essa inicialização, eu tomo consciência do meu corpo, tomo consciência ali de que eu estou acordando e vou fazer a inicialização do meu dia através da mentalização das coisas que eu estou buscando na minha vida e que eu estou buscando no meu dia. Eu faço o processo de visualização, o processo de imaginação de tudo aquilo já acontecendo. E quando efetivamente eu consigo elaborar essa visualização e consigo fazer com que tudo isso aconteça aqui na minha mente, a minha mente, o meu espírito já acessou aquele acontecimento. E a partir do momento que a minha mente e o meu espírito acessam aquilo, o meu corpo tem que seguir, o meu corpo tem que realizar aquele processo. É por isso que muitas vezes a gente foge, né, da imaginação, porque a gente sabe que se a gente efetivamente fizer aqui, o corpo vai ter que ir. E aí, quando eu penso que o meu corpo tem que ir, é justamente o momento em que vem os medos e que meu corpo, meu cérebro entende, eu vou ter que gastar energia, e aí a gente acaba se auto-sabotando e não sai do lugar. Capítulo 17, vamos caminhando aqui para o final do livro.
Capítulo 17, ferramentas eficazes. Sua mente é uma ferramenta destinada a servir-lhe. Ele traz efetivamente aqui algumas ferramentas, e a ferramenta como forma de otimizar tempo, né? E ele fala de não se utilizar a mesma ferramenta, várias ferramentas, aliás, para a mesma coisa, para não ficar tudo muito misturado. E aqui, então, ele coloca as ferramentas que ele utiliza no dia a dia dele. Eu vou depois descrever aqui embaixo, vou deixar aqui na descrição para ficar mais fácil o entendimento, mas basicamente as ferramentas que ele sugere aqui nesse capítulo é o Wunderlist, que é uma ferramenta de gestão, inclusive de gestão de equipe, gestão de tarefas, então, onde tudo é colocado ali dentro. Tarefas que precisam ser feitas, que estão em andamento e já realizadas. Fotos de ideias, de coisas que precisam ser feitas. Fica tudo dentro deste aplicativo. Um aplicativo, então, utilizado para essa gestão de tarefas, gestão de projetos, gestão de equipe. Outra ferramenta é o próprio WhatsApp, onde ele monta um grupo com ele mesmo. Você, para montar, se você não sabe fazer isso, você abre um grupo, adiciona uma pessoa só para que o grupo seja aberto, depois você vai lá, exclui a pessoa e você fica sozinho dentro daquele grupo. E a ideia desse grupo é você jogar ali todas as ideias. Então você, no seu dia a dia, teve uma ideia, teve um insight, você abre o grupo, grava ali um áudio, bate uma foto, deixa ali uma forma de não perder isso. Porque às vezes, né, você está dirigindo, você tem um insight e você fala, a hora que eu parar o carro eu anoto, e aí a hora que você para o carro já esqueceu, acaba passando, e aí você tenta lembrar o que foi que você tinha pensado e acaba não lembrando mais o que era, e esses insights vão se perdendo. Então a ideia desse grupo no WhatsApp é justamente registrar as ideias, registrar os insights assim que eles surgem no dia a dia. A outra ferramenta é o mapa mental, que pode ser encontrado também na internet, que é uma forma fácil, né, de se estruturar ideias, uma forma resumida ali de desenhar e colocar toda a ideia do projeto, a visualização do projeto em mapa mental. Agenda do Google, logicamente, para registrar aí o calendário, os eventos, as tarefas, tudo aquilo que precisa ser realizado no dia a dia. E por último, o Zero Paper, que é o aplicativo de gestão de finanças pessoais, finanças empresariais que ele utiliza. Então é um capítulo bem sintetizado, onde ele apresenta a importância de nós termos essas ferramentas para otimizar tempo, e ele apresenta essas ferramentas que ele utiliza no dia a dia para melhorar a sua produtividade. Capítulo 18, metas e indicadores. Não coloque teto nos seus sonhos, coloque chão. Esse tema do capítulo já resume bastante a ideia do capítulo, e o principal aqui eu acho que é isso, a ideia de que não coloque a sua meta como teto, porque a partir do momento em que você se aproxima, você acaba parando, você acaba desacelerando. Então, coloque a meta como piso, para que cada meta te impulsione cada vez mais e você possa ser mais alto. Ao colocar teto, você coloca um limitador. Ao colocar a meta como solo, você coloca ela como um impulsionador, para que você busque cada vez mais, para que você pense cada vez maior. E aí ele traz aqui a importância de se ter indicadores. Para cada meta, você cria indicadores específicos para aquilo que você precisa olhar. Então você pode controlar a ausência de pessoas, você pode controlar vendas, você pode controlar, enfim, várias coisas. Isso vai depender de cada meta, né?
mas ele bate muito em cima da importância de ter indicadores. Se você não tem indicador, você não tem meta, você não tem alvo. Você tem objetivo, você tem sonho, mas você não tem meta. Para se tornar efetivamente uma meta, um alvo, é preciso que tenha indicador. E aí a ferramenta que ele coloca aqui para isso, né, para trabalhar essa questão de metas e indicadores, é a famosa ferramenta SMART. Se você não conhece, SMART, as letras S, M, A, R, T. É uma palavra em inglês, na verdade isso é um acrônimo. Cada letra dessa representa uma palavra e em português diretamente a gente vai traduzir como o S representa o específico. Você, ao escrever a meta, deixar sua meta o mais específico possível. O M de mensurável. Então, como é que eu faço? Quais são efetivamente os indicadores para mensurar essa meta? O A é de realização, é possível essa meta ser alcançada, né? É possível essa meta ser realizada? Se sim, passa para o próximo. Então, específico, mensurável, atingível, tá? R, relevante. Essa meta ela é relevante? Qual é a relevância de realização dessa meta? Tá? E o T, que é de tempo. Quando essa meta vai ser realizada e qual tempo eu vou dedicar para a realização dessa meta? É uma ferramenta muito importante para a criação de metas, bastante efetiva, e isso aumenta muito a chance de realização das metas. Então, esse foi o capítulo 18. Capítulo 19. Passe isso adiante. Não segure a bênção que está sobre você. Resumidamente, nesse capítulo 19, ele traz a importância de compartilhar todo esse conhecimento que foi adquirido com o livro. Não segure, não guarde isso para você, não guarde isso como segredo, né? É até uma questão, às vezes as pessoas perguntam muito, poxa, mas você compartilha tudo o que você sabe? Você compartilha todo o seu conhecimento? Sim, eu compartilho todo o conhecimento porque isso vai ajudar as pessoas. E eu não preciso ter medo das pessoas usarem toda essa informação, porque se essas pessoas usarem tudo que eu ensinei para elas e elas crescerem, e eu ver que essas pessoas estão crescendo, isso vai me ajudar a continuar crescendo ainda mais. A pessoa que guarda o conhecimento para si, que não passa todo o conhecimento, é porque, às vezes, ela está também na sua zona de conforto. Ela fala, não, se eu guardar aqui 20, 30% de segredo, por mais que essas pessoas façam, eu ainda vou ter um diferencial, não preciso me esforçar mais. Agora, a partir do momento que eu compartilho todo o meu conhecimento, eu compartilho porque eu não tenho medo, porque eu sei que eu vou continuar buscando mais, eu vou continuar me aperfeiçoando cada vez mais. E a hora que essas pessoas estiverem chegando no meu nível, no nível que eu estava, eu já estou subindo ainda mais, porque eu vou continuar buscando, eu não vou ficar na minha zona de conforto. E aí, ele traz isso, a ideia de compartilhar todo esse conhecimento para que você também absorva mais sobre esse conhecimento. Transmitir aquilo que nós aprendemos aumenta em 80% a chance de absorção e de realmente aquilo interiorizar em nós, né? Interiorizar em você e melhorar os resultados. Então, não guarde esse conhecimento. Aquilo que fez sentido para você aqui nesse resumo do livro O Pior Ano da Sua Vida, passe adiante, compartilhe com uma pessoa que você convive. Nossa, fulano, assisti aqui um vídeo, um resumo do livro, eu acredito que você vai ler também esse livro, eu acho que vale muito a pena você pegar para ler esse livro e não ficar somente aqui com o resumo. E compartilhar, nossa, eu vi isso, que interessante, como é que você pensa sobre isso? Esse compartilhar, levar o conhecimento para as outras pessoas, vai fazer com que você cresça ainda mais. E o capítulo 20, para finalizar o livro,
Capítulo 20 tem como tema: você está disposto a dar tudo de você? Jesus escolheu viver dentro de você, portanto, cuide da casa dele. E, resumidamente aqui, neste capítulo, ele fala: eu quero ver se você realmente está disposto a dar sangue, suor, lágrima e gordura para o pior ano da sua vida. Se é efetivamente o pior ano da sua vida, eu quero ver você repetir a leitura desse livro e repetir as tarefas. Aqui ele propõe esse desafio: recomece a leitura para ter uma nova leitura, para ter mais absorção, mais aprendizado, e refaça as tarefas, porque ao refazer as tarefas você vai realizar alguns ajustes e isso vai te empurrar ainda mais para cima em direção à sua meta, em direção às suas realizações. Se você está disposto a fazer realmente diferente, refaça, as tarefas, releia o livro para que efetivamente seja o pior ano da sua vida, mas entendendo que o pior ano da sua vida é um ano de plantio, é um ano de esforço para depois começar a colher esses resultados. Valeu a pena esse resumo? É um baita livro, vale a pena a leitura, eu recomendo que você leia, não fique somente aqui com essas informações, com esse resumo, até eu procurei passar o mais fiel possível ao que foi mencionado no livro, eu procurei aqui não trazer as minhas colocações em relação a cada ponto, o vídeo já ficou até mais extenso do que eu esperava, bastante extenso, ficaria muito mais se eu fosse fazer considerações, mas então vale a leitura para que você tenha suas reflexões a partir das palavras do Pablo. E no livro ele traz muitos exemplos interessantes que clareiam. E percebe que aqui, apesar de ter parecido extenso, tá? O livro ele tem como proposta efetivamente, como foi dito lá no início, o processo ativacional. Então a parte teórica do livro ela é mais curta, os capítulos são curtos, mas com bastante códigos. E no final você tem as tarefas para realização, porque a proposta é que você entre em ação. Vai lá, adquira o livro, faça a leitura, faça as tarefas. Eu espero que você tenha o pior ano da sua vida, mas que depois você possa colher todos os frutos desse esforço, todos os frutos do sangue, do suor, da lágrima e da gordura que você vai deixar neste processo. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço.